Se você gosta de cães, não pode perder o programa Cães em Cena. Estaremos mostrando e falando sobre todas as raças existentes no mundo. Sua origem, padrão, comportamento, cuidados com a pelagem e a saúde, além de entrevistas com os melhores criadores, veterinários e groomers do Brasil. Todas as terças-feiras às 21 horas, você vai amar lindos cães. Participe! Cães em Cena, aqui na TV Cinec. Boa noite, galera conectada na TV Cinec. Eu sou Marcos Martinelli e esse é o programa Cães em Cena. E hoje com essa raça maravilhosa, o Cocker Spaniel inglês, que pela meiguice do seu olhar cativa todo mundo. Não precisa nem de programa, né? Já vamos começar a encerrar aqui. Olha isso aqui. Já todo mundo passando vontade. Vamos me soprar aqui no ponto. Mentira que não tem ponto, viu? Qual a idade do bebê? 2 meses. É uma menina. Eu não olhei, eu peguei no colo e não olhei. Você é uma menina. E eu vou sentar aqui porque para falar de Cocker não sou eu. Para tirar todas as dúvidas do pessoal de casa. Estão aqui comigo os meus convidados nos estúdios da TV Cinec. O criador e árbitro internacional Nelson Segala. Nelson, boa noite. Obrigado por ter vindo. Obrigado. A criadora e groomer Elisângela Câmara. Boa noite, Eli. O meu amigo de longas datas, Dr. Mauro Anselmo Alves, que também é árbitro internacional. É que a gente não fala, né? Tanto tempo, né? Boa noite, Mauro. Boa noite. Hoje falando da nossa raça, a raça especial, que se der a soma do tempo que eu crio com a do Nelson, dá muito tempo. Então, graças a Deus, vai ser um programa bem suave e todas as dúvidas que puderem ser enviadas, a gente faz questão de dirimir as dúvidas. Sim, lembrando a todo mundo que estamos ao vivo, então estamos aí pelo DDD 11, o 973550606, tá? Manda a dúvida, a pergunta para os criadores. Dr. Mauro Anselmo também é criador da raça, eu não falei isso, mas é mais de 35 anos que eu me lembre, tá, gente? 40 anos a raça, Mauro? E você, Nelson? 35 anos. 35 anos, ok. Dr. Mauro, vamos lá, conta pra gente o histórico da raça, porque há uma meio que confusão, não confusão, né? Alguns até se confundem com a cachorrinha do Walt Disney, a Dama e o Vagabundo, mas não é, né? Não tem nada a ver. Nada a ver, então vamos lá. A cachorrinha da Dama e o Vagabundo é um Cocker Spaniel americano. Ok. Eles não são muito diferentes e a origem das duas raças é a mesma. Um cão, um Spaniel, que se chamava Campeão Obo, ele gerou as duas raças. Na verdade, os Cockers surgiram lá pelo final do século XVII e só foram reconhecidos no final do século XIX. E é uma raça que sempre foi tida como um cão de caça. Na verdade, eles eram separados da ninhada entre Cockers, Field, Spaniels e os Cockers americanos. Eles eram separados por peso e tamanho. Basicamente, o Cocker Spaniel inglês era um cachorro que não podia ultrapassar 12 quilos. Por que essa medida? Porque, na verdade, era um cachorro para você poder estar de barco e do barco você poder acessar esse cão e puxar ele para dentro do barco. Ele é um flushing dog, ou seja, é um cachorro que você atira na caça ou mata com uma flecha, no caso, ou até com falcão, e ele vai buscar essa peça de caça, seja um pato, uma galinha, o que seja. Na verdade, o nome Cocker veio de um tipo de ave, de pássaro, que existe muito no Reino Unido, que a gente chamava de cooking, né? Eram os cookings. E os cookings eram como se fossem as nossas perdizes. Eram pequenas galinhas que viviam nos banhados e dentro das lagoas. E esses cockers, eles eram usados para localizar e trazer a peça que foi abatida, ou para dentro do barco ou para o caçador.
A raça sempre foi muito famosa, mesmo dentro da própria Inglaterra. E tem um texto engraçado que diz que Spaniel, apesar de todo mundo imaginar que vem da Espanha, não é bem isso, porque em língua celta, Span quer dizer coelho. Então também era um cão que ajudava na caça à lebre, na caça do coelho selvagem. Então é uma raça, basicamente um cão de caça, mas que devido aos tempos novos e modernos, virou um cachorro de companhia ideal. É um cão pequeno e a gente pode dizer que tem muitas características da raça que dizem hoje com o nosso modo de vida. Maravilha, então. Então agora eu vou pedir para o Nelson e para a Eli, que já estão ali posicionados, para me falar um pouco. Nelson, fala um pouco para a gente da aparência geral, olhando para o Cocker, o que se distingue um bom exemplar, ou seja, um Cocker legítimo, né? Marcos, a primeira coisa, assim, obrigado pelo convite. Eu que agradeço de estar aqui nessa noite. Somado o meu tempo com o Mauro e a Eli, nós temos quase um século de Cocker Spaniel inglês. Que maravilha. E é a raça da nossa vida, é a grande paixão. Quando se olha um Cocker, se pretende que tenha um cão pequeno e um cão forte, né? É um pequeno cão de caça que cabe num pequeno espaço, sempre sendo muito forte. A grande característica, ou uma das grandes características de um Cocker Spaniel inglês, é sua expressão, como tu dissesse na abertura do programa. Esse olhar doce, esse olhar suplicante, ele é altamente desejável e requerido nos exemplares da raça Cocker Spaniel inglês. As proporções de cabeça, 1 para 1, ele tem esse lábio proeminente, sem ser pendente. Ele tem força de maxilar, porque ele é um caçador, ele recolhe com a boca, né, a caça abatida. É um cão que tem especificação de tamanho, previsto no padrão de origem. É um cão balanceado, equilibrado. É um cão curto, com boas costelas, o arqueamento de costelas, um osso suficientemente forte para desempenhar o trabalho que se espera desse poderoso e magnífico cão de caça. Esse exemplar é um exemplar masculino, de cor azul ruão e tan, ou tricolor, chamado de tricolor. Tem aproximadamente 2 anos. É um exemplar de excelência, com excelentes proporções, desejáveis. É um cão forte, de tamanho correto, de proporções corretas, de substância desejável. É um excelente exemplar em excelentes condições. A gente traz para vocês nessa noite esse exemplar. Muito lindo mesmo. Lindo, né? É absolutamente lindo. Nós vamos falar mais para frente um pouco das cores, né? E aí, já que estamos ali com ele na mesa, né? O padrão cita a textura, né? E lembrando também, gente, que tudo que nós falamos aqui é baseado no padrão, então tem que se obedecer. Depois nós vamos eu tenho uma pergunta que eu vou fazer para o Dr. Mauro, que vocês vão entender, um cão pet ou um cão show, até citado isso em diferenças, em cães mais robustos, né? Preferíveis para a exposição, mas não vamos entrar em méritos agora. Ok, a pelagem dele, ele é uma pelagem sedosa, né? É uma pelagem sedosa. Sedosa ao toque, com pouco subpelo ou subpelo mais? Porque é um cão que cai na água, né? É isso? Estou correto? Então vamos lá. Oi, Marte. Sim, isso está correto. Ele é uma pelagem sedosa, lisa, tá? Mas ele tem dupla camada. O que a gente tem aqui neste cão, por exemplo, este é um cão que está sendo preparado para um show. Então, a forma que é feito à mão, toda essa pelagem. Mas eu faço com todo cuidado para que essa pelagem permaneça ainda uma capa. Ok. Eu tiro essa pelagem mais densa, maior em cima, tá? E aí esta capa fica. Toda essa pelagem, ela é desenhada. Para quê? Exatamente por sua função. Porque como ele tem uma pelagem lisa, sedosa, a gente mantém toda essa parte entre 1/3 das orelhas, a gente tira a cabeça, segue as patas, e aí segue pelo seu dorso, a linha até a cintura e desce aqui um pouco mais limpo até o jarrete.
Ok, Tá. muitíssimo bem explanado. Obrigado, Eli. Doutor Mauro. Tem uma coisa interessante, que é uma pelagem lisa, e o padrão prevê isso. Prevê que devem ser evitados os cães com franja muito ondulada. Tá? Basicamente isso. Ok, bom, falamos da aparência geral, né? Daqui a pouco nós vamos falar em quê? Em tamanho, em peso, e quem, né, deseja e quem pode ter um cão desse em casa, né? São 30 segundinhos, eu vou para um merchan e já já a gente volta para falar mais do Cocker Spaniel inglês. E mande suas perguntas. Até já. Estamos de volta ao vivo pela TV Cinec com Cães em Cena. E hoje falando do Cocker Spaniel inglês. Eu vou agora para o Nelson. Nelson, me diga uma coisa. Qual o tamanho ideal? Ou seja, no padrão, o tamanho ideal. Mas antes, uma pergunta que já chegou ali. Eu vou resumir ela para você. Quem pode ter um Cocker Spaniel inglês? Ou seja, falando psicologicamente, financeiramente, em espaço, ele é um cão ideal para que estilo de vida? Você pode responder para a gente? Eu te diria que o Cocker inglês é um cão que se adapta a quase qualquer tipo de vida, né? Ele se dedica ao tutor com absolutamente amor. É um cachorro, um cão carregado de amor. Então, assim, ele se adapta a qualquer situação. Se você é um esportista e gosta de correr no parque, ele vai correr com você. Se você gosta de assistir um filme ou esse programa, ele vai te acompanhar no sofá, como está acontecendo aqui no estúdio, né? Ele vai te fazer companhia. Então, o Cocker inglês é um cão adaptável a muitas situações por amor, absolutamente amor ao seu tutor. O ideal é que ele tenha alguma coisa de atividade física moderada, porque ele é um cão, lembramos que ele é um cão de caça, ele é desenvolvido para isso, né? Mas que ele tenha esse aconchego do lar, da família. Ele é um cachorro da família, ele é um cão que se adapta absolutamente à nossa vida urbana atualmente, né? Mas ele precisa de um pouquinho de gasto de energia, e o interessante é que ele tem uma atividade física moderada. Se perguntasse do tamanho, o padrão estabelece 38 a 39 centímetros para fêmeas, 40 a 41 centímetros para macho, né? Na cernelha, na altura... Onde termina o pescoço? Ali exatamente, no onde ombro do termina o cachorro. pescoço, onde termina o pescoço do cão, né? Ok. E essa medida deve ser preservada, assim, porque são características típicas dessa raça, e esse tamanho é bem importante ser preservado. Sem exageros, o Cocker inglês é um cachorro sem exageros. Ok, em peso até 14,5 kg. 12, 14 quilos, 14. tudo bem. Tá, agora vai para você e para o Dr. Mauro. Eu acho que ambos vão ter a mesma resposta, mas a mesma resposta. Eu estou teimando aqui ler sem óculos, viu, gente? Não adianta. Espera um pouquinho, vamos lá. Tem essa, não é uma dualidade, né? Essa versão, né? De uma versão mais robusta para exposição e uma mais leve para trabalho, é isso? Eu estou correto, doutor Mauro? Eu pessoalmente não concordo com isso. Ok. Esse cachorro aqui, se for treinado para caça, esse cão que está aqui, ele tem toda a condição psicológica, física de desenvolver. Ele tem que ser treinado para caça, porque ele não foi criado como um cão que ia ser treinado para caça. A gente sabe que no Brasil caça é proibida. Mas eu tenho muitos desses filhotes que a gente já criou, por exemplo, que farejam droga. Por exemplo, que são cães de assistência a pessoas com problema auditivo, pessoas com problema
de visão, não cegueira total, mas com um problema de visão, porque eles são muito, como disse o Nelson, dedicados ao dono deles, dedicados com toda a forma de amor possível. E é muito engraçado porque alguns criadores dizem, mas o cão de caça, o caçador tem que ser um pouco mais leve e não pode ter tanto pelo. Sim, mas o pelo é só uma questão de cortar o pelo e ele pode ir para caça. Ok. Né? Inclusive, a gente teve no Brasil, até mais ou menos o final dos anos 60, a caça era permitida por algumas formas. E os cachorros de exposição, você cortava o pelo e botava eles para caçar. E está tudo certo. Porque o problema é, caçar com toda essa pelagem no Brasil é complicado, porque o nosso tipo de terreno não é igual ao para o qual eles foram criados. Mas eles são excelentes nadadores, excepcionais. O Nelson falou uma coisa muito importante ali na mesa, que eles têm que ter um bom arqueamento costelar, eles têm que ter aquele tórax bem desenvolvido, porque eles são ótimos nadadores, eles têm membrana entre os dedos de natação, como qualquer outro retriever. Eles são ótimos dentro d'água. Então, assim, a minha opinião é que eles não deveriam ter tanta variação, porque a variação determina erros de conformação. Nelson, concorda? Perfeitamente, completamente de acordo com o Mauro. Eu penso que isso se lê dessa forma porque em algum momento existia tipos e tipos de criação, né? Uma coisa que no Brasil não tem mais, assim. Os que ficaram e os que criam de verdade com aqueles pênis inglês hoje são os apaixonados, assim. São os que buscam cães de excelência. Uma criação homogênea, então, no Brasil. Então, nós temos um tipo só, é isso. Não exatamente um Na tipo criação só, séria, mas nós temos bons criadores e sérios Sim. criadores no Brasil hoje, diferente de anos anteriores, né, anos passados, que buscam um cão robusto, correto, proporcionado, equilibrado e todas as coisas que o Mauro falou. Então, esse outro tipo, ele não funciona mais. É um cachorro muito pet, muito sem tipo, muito precisando apuro racial. Né? Seria o tipo que víamos quando... Exatamente. A ascensão foi nos anos 70 e anos 80 aqui no Brasil, Aí é que isso? Eu queria falar sobre isso. A raça isso Cocker inglês, ela passou por um problema, porque no final dos anos 70, começo dos anos 80, a raça tinha uma popularidade, talvez o dobro do que tem popularidade hoje, sei lá, Spitz ou qualquer outra raça. E assim, e o Cocker, todo mundo queria ter um Cocker. E esse é um problema muito sério, porque o que acontece quando você quer ter um cachorro de uma determinada raça, você quer o cachorro. Se ele era bem criado ou mal criado, aqui no Brasil as pessoas não se preocupam muito com qualidade. Então a raça passou por um problema sério, que foi, você teve um volume absurdo de acasalamentos inadequados, e aí quando você tem acasalamentos inadequados, você perde tipo. Lembra, uma coisa que não foi comentada ainda, eu vou comentar, a raça tem duas variedades. Uma variedade de cor inteira e uma variedade onde o branco se combina com várias cores. Que vamos falar já, os Isso. sólidos e os particolors. Sólidos e os particolors. Okay. Quem cria sem qualidade, cruza qualquer coisa com qualquer coisa e vira uma qualquer coisa também. Já que entramos nesse mérito das cores, né, que há um leque, né, de cores, os sólidos, dos particolors. Eu vou fazer agora uma perguntinha para Eli, que é groomer. Eli, você recebe um Cocker para você fazer o pelo. Fazer o pelo, gente, o grooming, dar banho, tá? Pentear, escovar, é isso, que se resume na palavra grooming, tá certo, Mauro? Isso. Ok. Eu sou cliente, eu chego e digo o seguinte, eu quero que passe a máquina 0, que na verdade é a lâmina 10, né? A lâmina 10, gente, é aquela que vai no talo. Seria essa... Não, hoje os meus longos cabelos estão com a 10, digamos assim, para vocês terem ideia. Então, eu peço para você passar a lâmina 10, tosar o cão inteiro. O que você me diz disso? Você incentiva ao dono, né, que tem um Cocker, a manter a pelagem, o cão vai se sentir melhor e fica bem mais bonito, né? Porque acho que com um Cocker todo tosado não tem sentido, né? O que você tem pego pela frente aí, em desastres, digamos assim. Uma outra coisa, emendando tudo, porque senão o apresentador esquece, a textura do pelo. Obviamente, se eu passar a máquina, eu vou ter a mesma textura de um cão para exposição? Fala aí pra gente.
Vamos lá, vamos por partes. Por partes, né? Que eu perguntei 1000 coisas, né? Vamos lá. Vamos lá. Quando a pessoa chega para mim e pede para que eu raspe em lâmina 10, eu já recuso. Por vários motivos. Primeiro, porque quando eu passo a lâmina 10, eu agrido tanto a pele deste cão que ele passa a ter problema de pele. Tá? Então, eu não indico. Se o cachorro não é castrado, principalmente no cocker, eu indico sempre o trimming, feito à mão. A textura fica muito sedosa, não aparenta que esse animal foi tosado, tá? Que foi retirado esse pelo, porque ao toque é como se ele nascesse daquela forma. Agora, se o animal é castrado, é um pet, olha, eu não quero levar esse cachorro para show, eu não quero nada disso, não há problema. Mas existem hoje adaptadores que têm grau de lâmina que não vai agredir a pele deste animal. E você pode manter uma tosa comercial que vai ser da mesma forma, tão financeiramente igual a que o rapaz vai passar uma lâmina 10. E a lâmina 10 é errada. E se você põe num adaptador uma lâmina mais alta, que não vai chegar na pele, você vai ter um resultado excelente, sem agredir a pele e que vai manter esse animal bonito. Como se ele fosse para show, mas ele vai ser um pet. Me explica só para o pessoal de casa o que é o trimming. Traduz, porque senão o pessoal não vai entender. O trimming, ele tem uma diferença. É o corte da raça. É o corte da raça, só que ele é feito na mão e com umas faquinhas, que tem graduações. A gente vai tirando a camada de baixo. E a pelagem de cima, a gente só diminui o tamanho, né? Mas que é feito todo à mão. Leva de 4 a 5 horas cada animal para ser feito. Tá? Então, é um trabalho muito mais feito, muito mais artesanal. Ok. Dr. Mauro quer falar? Eu queria complementar uma coisa interessante que ele falou, importante. É assim, tosar um cão não alivia ele de nada. A maior parte das pessoas perguntam, mas raspar não alivia ele do calor? Não, eu complico mais a vida dele porque eu submeto ele à radiação solar e o isolamento térmico do cachorro não é feito através da pele. Né? O isolamento térmico é feito através do arfar e ele se deita em lugares gelados. Todo mundo já viu o próprio cachorro deitar no chão da cozinha, de perninha aberta, para poder se refrescar. Quando eu tiro o pelo, eu estou favorecendo, na verdade, a queimadura de pele por radiação solar. E quando eu raspo esse cachorro, a textura do pelo, como disse a Eli, muda. Uhum. Ao mudar a textura, eu complico a vida dessa pele. Tá? Favoreço fungos, favoreço bactérias, promovo chance dele ter dermatites. Okay. Isso é muito comum. Eu posso dar um outro adendo? Claro, que, na verdade, as pessoas não entendem. O cocker também tem uma peculiaridade por conta das cores. Então, quando eu digo assim que o cachorro foi castrado e eu não faço o trimming, é porque não adianta a gente tentar puxar esse pelo, tirar, porque ele não vai sair. Então, não tem por que eu submeter a um cão a um trimming, se na verdade essa pelagem não vai sair. Porque do momento que eu castro, muda também um pouco a textura do cocker. Então, ela se torna uma textura um pouco mais densa e mais lanosa, tá? Mas quando esse cachorro é inteiro e nunca foi castrado, essa pelagem ela tem o seu tempo, que vai, na verdade, você vai fazer em tempos e tempos que esse pelo vai sair na sua época certa. Também não é assim aleatório, olha, não sei quando vai sair, a gente sabe no tempo certo. Lógico que você vai ter que levar num profissional que entenda disso. É isso que eu ia complementar agora. Procure sempre um bom profissional, tá? Porque eu digo aquilo sempre, eu já fui criticado quando eu disse que a rasqueadeira é uma arma. Na minha mão, por exemplo, é uma arma. Eu sou canhoto, tenho a mão pesada. E não sou profissional em pelo de cães. Isso, e quanto à faquinha que a Eli falou, tá? É um instrumento muito delicado que só os grandes profissionais que conhecem a fundo o banho e a tosa, a ferramenta, eles usam, tá, gente? Não agride o animal, não tem nada disso que se vê por aí, às vezes, na internet.
E também aquele outro recado que a gente sempre deixa: procure um criador idôneo. Faz igual a mim, liga para o cara não quis me atender, o problema é dele, eu vou procurar outro, entendeu? Peça indicação. Nós estamos aqui hoje com 3 criadores, né? Juntando tudo, foi o que o Nelson falou, vai dar um século aí de criação. E isso não é brincadeira, né, gente? Eu vou fazer mais 30, agora é 30 segundinhos mesmo, e a gente vai voltar a falar. Diga lá, Mauro, não tem problema, a gente corta O tudo. Nelson queria fazer um... Vamos lá, Nelson, Queria vamos só lá. complementar a Claro, fala deles, que eu acho bem importante. É assim, o Mauro desmistificou a situação de passa uma máquina baixa no cachorro e permite que ele seja mais feliz. Não, na verdade, a gente está promovendo um desequilíbrio nesse cachorro, nessa pele, nesse pelo, tudo isso. E falando de trimming, assim, originalmente lá as senhoras inglesas, elas se reuniam para tomar chá com os cachorros, e elas faziam esse trimming à mão. Era feito manualmente com as mãos. Enquanto tomavam chá, elas removiam a lã dos seus cachorros. Então, assim, para a gente ter a ideia da sutileza e da naturalidade que se espera de um trimming, né? E não uma máquina passada, o cachorro todo marcado e fica todo pitbuá, no caso de um party-collar. Só um complemento. Super interessante, é o que eu digo, é a experiência, a convivência, esse puxar com o pelo com a mão, o plucking, né, que é chamado, o plucking, ok? Então nós vamos agora mesmo para 30 segundinhos mesmo, técnica, e a gente já volta. Estamos de volta ao vivo pela TV Cinec com Cães em Cena e hoje com o Cocker Spaniel em inglês. Esse programa, daqui 48 horas, vai estar no nosso canal no YouTube, tá? Que é o canal Programa Cães em Cena. Você pode assistir lá, compartilha o link e ajuda a gente aí, porque o nosso objetivo aqui é passar a informação correta. Vamos falar agora um pouco das cores, né? Nelson quer falar, o Mauro. Vamos começar pelos sólidos, tá? Sólidos, gente, explicando. Bom, o Mauro vai explicar. É quando tem uma cor só. Os part colors, ou part colores, né, em português, quando tem uma, duas ou três cores. Há o bicolor ou não? Sinceramente, eu não me lembro. Branco e preto, branco e laranja. Na verdade, Martinho, Ok. se a gente pudesse trazer um de cada cor, seria bem emocionante. Porque são 17 cores a raça. É mesmo? E o problema, ainda tem mais 3 que não são desejáveis. Então, assim, o que acontece? A raça, de novo, está passando por um momento de efervescência em relação aos cães exóticos. Então, como tudo que é exótico, necessariamente não é belo. Então, você tem cores que não são desejáveis. Por exemplo, um cão fígado ruão, ou seja, chocolate ruão, de olho azul ou olho verde, com nariz cor de carne. Na verdade, isso teria que desqualificar esse cachorro. Ele nem é um cocker, mas se vende isso como se fosse uma maravilha. Existem alguns genes relativos a cores no cocker que estão relacionados com doenças. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas as cores, basicamente, entre as sólidas, você tem o preto inteiro, o dourado inteiro, o fígado inteiro, eles combinados com tan, então preto e tan, chocolate e tan e algumas outras cores que não são desejáveis. Só traduz o que é, desculpe, Mauro. Então, só traduz o que é o TAN aí. O TAN é só a pessoal. gente ver aqui o Gary tem as marcações sobre os olhos, na bochecha, dentro da orelha, nas patas. Que é o marrom. É o marrom. Okay. Esse marrom, ele não é, na verdade, marrom, ele é TAN, é cor de canela. Essa cor, ela é distribuída por um gene. Então, por exemplo, existe um Garyzinho inteiro ruão. Como você viu lá na filhota, que era inteira ruão, né? O outro filhote que está lá no cercado é igual ao Gary. Então, assim, a raça tem todas essas cores sólidas combinadas com branco. Então, ele pode ser branco e preto, branco e laranja, branco e fígado. Mais um detalhe, existe o ruão. O que é o ruão? O ruão, do espanhol ruano,
significa uma coisa mais ou menos chula, mais ou menos comum, que é o pintadinho, o cachorro todo pintadinho. Esse pintadinho é o ruão. O ruão vai ter em todas as cores, tá? Vai ter o azul ruão com tan, o chocolate tan com ruão, tá? Ok, tá bem. Nelson quer complementar? O Cocker é um verdadeiro arco-íris de cores, né? É uma festa de cores, são muito coloridos. E também é uma outra coisa que é muito legal na raça, é essa diversidade. Você vê um plantel colorido, é lindíssimo, né? O Dr. Mauro tem quase todas as cores? Ou Não. Sempre... Os últimos anos, a variedade sólida, infelizmente, perdeu muitos bons criadores. Hoje a gente tem alguns pouco esforçados ainda tentando criar sólidos, tá? Mas no mundo todo acontece o reverso. A maioria dos donos de cachorros cockers no mundo inteiro são de sólidos, não de particolars. Ok, só estava acomodando ali os bebês. Nelson, me diz uma coisa, eu disse em estilo de vida, né? Você já deixou isso bem claro, né? São cães adaptados a apartamento, quanto a criança com outros animais e entre si, né? A matilha. O que então, você tem a dizer? De novo, a gente vai voltar no olhar suplicante, no amor, né? Dessa raça pelo tutor, pela família. Então, assim, é um cachorro que normalmente é zero de agressividade. Ele convive com crianças, com adultos, com outros cães, com uma enorme dose de tolerância a qualquer tipo de estímulo positivo ou negativo. Ele se adapta à situação. É ideal para crianças, né? Eu sempre digo que uma criança muito pequena não é ideal para um cão, né? Tem que se ter um cuidado sobre isso. Mas as crianças, a partir de um tempo, elas estão absolutamente permitidas a conviver e viver com o Cocker Spaniel inglês. Inclusive, é uma grande experiência, né? Ter um Cocker inglês como um pet na sua família e crescer junto com aquela criança. É muito, muito legal isso tudo. O que a gente sempre fala aqui, Nelson, a gente sempre deixa um alerta que a criança sempre supervisionada também, né? Perfeitamente. Porque não adianta querer descarregar no cachorro a carência de ir passear em shopping e deixar a criança com o cachorro empregada. Isso não dá certo. Eu falo brincando, mas é uma realidade, né? E me diz se você deixar a criança com o Cocker vai cuidar da criança. Né? Mas às vezes a criança, dependendo da criança... não vai conseguir ter essa mesma adaptabilidade, entendeu? Exatamente. E aí me diz, alimentação. Há um tipo especial de alimentação ou não? Atualmente o Brasil e o mundo conta com uma gama infinita de alimentação super prêmio para cães de todas as raças, tamanhos, portes, tamanho de grão, sabor, né? Então, assim, hoje é muito vasta essa possibilidade do mercado. É uma coisa nova que acontece a fase do mundo, que estão falando em comida natural, comida de verdade para cachorro, que também me parece que está sendo super bem-vindo. Assim. Eu não tenho experiência, eu uso ração industrializada dos meus cães, mas e o Cocker é um cachorro bom de boca. O que você oferecer, normalmente, ele vai comer. Né? Ele vai manter um score corporal agradável. Se você exagerar, ele vai ficar gordinho. Maravilha. Diga lá, doutor Mauro. Então, é um assunto bem interessante esse também na raça, que a raça tem uma predisposição à obesidade, Então, assim, tem que tomar cuidado. Se você quiser que eles comam, eles vão comer. Quanto vai comer, você que tem que determinar. Maravilha. Hoje uma boa ração. O Nelson tocou num assunto interessante ali, que é a alimentação natural, mas há pouca experiência, eu acho, são poucos os criadores que estão entrando nessa nova... na verdade, nessa nova era, porque... Na verdade, assim, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Cocker é uma raça muito fácil de se alimentar, porque eles se adaptam a qualquer tipo de esquema alimentar. Alimentação natural, uma coisa que é bem-vinda para alguns casos, muito bem-vinda para alguns casos de saúde, bacana, mas nós temos praticamente 280 marcas de ração. Eu acho
impossível você, nesse meio de 280, não achar uma ração para o seu cachorro. Entendi. O Eli chegou uma pergunta, Ana Cláudia, de Pernambuco, obrigado pela audiência. Eu já havia olhado lá e me esqueci não. Muito obrigado, Ana Cláudia. A sequência de banhos. Eu acho que você não falou, ou ela não ouviu, mas se falou, vamos repetir. De quanto em quanto tempo? A cada 15 dias? Não. Banho para Cocker Spaniel inglês, eu indico um banho por semana. Tá? É mesmo, um banho por semana. Um banho por semana. Porque eles têm uma pelagem muito sedosa. Tá? Então, se você não cuidar dessa pelagem, ela vai dar nó. E quando você dá um banho por semana, não precisa ser escovado com tanta frequência. Você pode escovar aí a cada 2 dias ou 3, sendo um bom banho com uma boa selagem de pelo, que a gente está falando de selar essas franjas, condicionar bem, hidratar, como um cabelo nosso. Isso que o Cocker tem um odor forte, isso é mito, né? Chegou também essa pergunta, porque há esse mito, né? A gente vai falar bastante. Vamos falar sobre os mitos da raça, né? Que eles mordem, sim, eles têm otite, eles têm também mau cheiro. Já chegou ali, mas aguenta aí. Vamos lá. Eu vou agradecer aos meninos que estão compartilhando. Hoje eu vou fazer assim. Aos meninos que compartilharam e sempre compartilham os stories do nosso programa no Instagram, porque eu não tenho Facebook, tá, gente? Se virem com o meu nome, é fake. O Fábio Grumer, do Alipet, o Emerson, obrigado, Emerson, do Bob Pet, talvez, que está online, está assistindo a gente, que compartilharam bastante hoje. Rubinho Araújo, groomer e criador, a Diana dos bulldogs franceses do Canil Matilha dos Gigantes, compartilhando também sempre as postagens do programa, ajudando a gente. Aí a Patrícia Parsloy também, minha amiga, Mariana também, hoje a Patrícia disse que compartilhou num grupo. Obrigado, um beijo para você, Patrícia. E vamos dar continuidade então aqui. Vamos falar desses mitos então, doutor Mauro, porque há uma sequência, né, de mitos. Vamos falar do cheiro, que também tem uma pergunta ali, que tem um odor forte nas orelhas. Na verdade, esse odor ocorre se o cachorro tem um problema de saúde. Cockers têm tendência à obesidade, como eu disse. Cockers têm tendência à seborreia se eles tiverem obesidade. Seborreia traz mau cheiro. Então, assim, o mau cheiro causado por um cão tem que ser identificado com qual a causa desse mau cheiro e tratado. Eu tenho Cockers já há quase 40 anos e realmente os cachorros que tinham mau cheiro tinham algum problema. E você trata o problema, desaparece o mau cheiro. Cockers tem alguns detalhes, né? Então vamos pegar um detalhe da raça. Eles têm uma dobra labial que fica embaixo do lábio superior. Tá? Vou mostrar aqui no Gary. Tá bem fácil de mostrar. Dá para fechar ali? Ok. Nós estamos ao vivo, então assim, a gente pega a câmera de surpresa aqui, mas a gente consegue, sempre. Ok, lá. Isso aqui é a dobra labial do Cocker Spaniel, tá? Aqui, ó. Onde está o meu dedão, aqui tem uma dobra de lábio. Essa dobra tem que ser mantida limpa e com o pelo aparado, sempre. Porque senão esse pelo cresce, se juntam sujidades, resto de comida, tá? Aqui, ó, sujidade, resto de comida, e aí isso vai fazer uma dermatite, chamada dermatite da dobra labial, tá? Esse cachorro, graças a Deus, não tem nada, olha lá, não tem nada, tudo limpinho. E os meninos aqui do estúdio podem te dizer que não cheiram mal, meus cachorros, graças a Deus, não cheiram mal, não. Outro mau cheiro importante na raça, as orelhas. Orelhas bem tidas, bem mantidas e sem nenhum parasita, raramente vão cheirar mal. O cheiro do corpo. É um cachorro que foi criado para nadar, para mergulhar, para ficar molhado. Então, assim, não adianta você largar ele molhado e achar que ele não vai pegar um cheiro. Todo cachorro que fica molhado, cheira. Pega um Golden e joga na água, se ficar molhado, vai ficar com mau cheiro, cheiro de cachorro molhado. Cocker não foge disso, mas se ele for bem cuidado, ele nadou na sua piscina, você tira, dá um bom banho, condiciona bem o pelo dele, seca direitinho, eles não cheiram mal, não. Outros problemas de mau cheiro estão relacionados a doenças. Aí, qualquer cachorro, qualquer raça. Ok, nós vamos já falar das doenças hereditárias. E a Eli quer falar. Pode sim, Eli. Vamos lá.
lembrando sempre que as pessoas esquecem que, como ele tem as orelhas muito compridas, tá? Na hora de comer, a ponta das orelhas cai dentro da vasilha. E aí molha, a comida gruda, e aí aonde as pontas das orelhas é aonde cheira podre, porque as pessoas esquecem de limpar. Então, vocês têm que manter escovado e limpo as orelhas. Aí vocês vão me perguntar, como você faz com seus cockers? A gente coloca touca para eles comerem. Como se fosse Tá? uma luvinha. Como se fosse uma meinha. Deveríamos Aí- ter trazido uma foto de um cocker com touca, porque tem, né? E vocês têm. Aqui no- Aí eu Mas- ponho touquinha neles e aí E eles eles Come comem. com a orelha sem tirar a orelha, entendeu? Entendi. Então, Aí eles não grudam comida, nada disso. A água é mais simples, né, gente? Eles vão lá, bebem água, uma vasilha um pouco mais alta, e aí não vai encharcar tanto. Apesar que eu tenho cockers que faz questão de entrar dentro da vasilha. Mas aí depois eu seco. Bom, eles gostam de uma água, né? Então não tem. Nelson, quer complementar, falar alguma coisa? Aqui é um bate-papo entre amigos, vamos lá. Perfeitamente. Assim. A gente precisa pensar que qualquer animal tem cheiro, né? Nós temos cheiro. Então, assim, algum cheiro um cão sempre tem, né? Mas essa fama retórica que o cocker é um cachorro que cheira mal nas orelhas, que é seborreico, isso é tudo um descontrole, um desbalanço nessa flora, nisso que vive nesse cocker, né? Mantendo ele absolutamente organizado, como disse ele antes, tosadinho, com trimming, bonitinho, higienizado as orelhas, a prega labial está limpa, um cachorro que vai comer de touca, os meus cachorros comem de todos de touca, porque senão eles mascam a orelha também, além de tudo isso, eles não carregam a comida corretamente. Eles bebem água em baldinho, normalmente ele é mais alto do chão, como se fosse um truque, na verdade, para manter as orelhas secas, né? Então, tem todo um manejo correto para que tu tenhas um cão, de fato, limpo, cheiroso e aciado, né? Agora, essa coisa do cheiro, um pouquinho de cheiro, mas todo cachorro tem um pouquinho de cheiro, que é cheiro de cachorro. Sim, e se a gente não tomar banho, a gente vai ter cheiro também. É o que eu falo para todo mundo, se cuidar direitinho, né? Tem um truque, se eu falar, eu vou ter que falar o nome do produto que o Dr. Mauro me ensinou e eu vou fazer propaganda, e eu não vou. Mas tem como manter, higienizar essa orelha, né, do Dr. Mauro. Porque, na verdade, um óleo mineral infantil. Um óleo mineral infantil, muito bom para limpar o ouvido, mas isso é detalhe de manejo, né? Mas e tira o cheiro da secreção do ouvido. Tá bom, bacana, vai ficar... Mas se for por dentro, não adianta, porque isso vem de já tem um dentro para fora. problema de saúde, aí já é uma Problema de otite saúde. tem um problema de saúde. Ok, então. Mais alguma coisa desses mitos? Quando falamos dos anos 70, da ascensão, que eu passei para o Dr. Mauro, você concorda também como está hoje, né, o quadro são no Brasil? Você já falou, nós temos bons criadores e a gente sempre diz aqui, os criadores que vêm, que são convidados, estão mais próximos, que nós estamos na capital de São Paulo, mas existem outros criadores muito bons fazendo um trabalho bem bacana aí pelo Brasil, né? Mas o quadro nacional hoje, na tua opinião, agora eu vou jogar para você. Não, sou imparcial. Eu acho que o cocker inglês passa por um bom momento no Brasil hoje. Todos os criadores que ficaram de fato com a raça, preservando a raça pura cocker spaniel inglês, são pessoas apaixonadas. Como eu já falei, estou repetindo a informação. Então, o cenário nacional é bom, ele é promissor, diferente dos anos 70, 80, onde o cocker foi muito comercial e as pessoas cruzavam qualquer coisa com qualquer coisa. Aí surgiram esses cachorros mais finos que tu falaste antes. Não, hoje existe uma criação mais homogênea no território nacional e gente preocupada com saúde, com bem-estar, com padrão de raça, com aspecto morfológico e todas essas coisas. É um excelente momento para a raça. Eu penso que a América do Sul hoje, o Brasil é um celeiro de cocker inglês para a América do Sul hoje. Poxa, que maravilha, não sabia essa informação. Pode fechar ali de novo, Andréia, por favor, na bebê, que ela está com uma carinha ali. E olha isso. Olha isso. Depois os criadores vão deixar o contato. Né? Isso é complementar. Assim, quem resiste ao olhar de um cocker spaniel inglês? Exatamente, olha isso ali. Essa é a que eu tá, é ela, né? Eu vou pegar ele aqui já.
E nós vamos para o último intervalo, o tempo já está acabando, mas nós vamos voltar com as doenças hereditárias. 30 segundinhos exatamente e a gente já volta. Estamos de volta com o programa Cães em Cena e hoje falando dessa maravilha do Cocker Spaniel em inglês, né? Tá aqui agora é um menino. Que cor que é esse cachorro? Quem me sopra? Azul, Ruão e Tan. Azul, Ruão e Tan. O Ruão é aquilo que o Dr. Mauro explicou lá. Ou tricolor, tá, gente? Então, ó, dá para pegar bem, aí o Andréia está mostrando aqui. Olha para lá, rapaz, você não quer aparecer, você é a estrela do show e você não quer aparecer. Ok, e para isso, gente, óbvio, atrás de um bebê dessa qualidade, há um trabalho de um criador sério que seleciona. Quando a gente fala em seleção genética, é uma trabalheira danada, tá? Para o português, a grosso modo. Eu vou perguntar para os meus convidados ali, desculpem, porque seleção genética não é para qualquer um. Engasguei de novo. E criar também não é para qualquer um. Então, para se chegar a isso, a um exemplar como foi apresentado aqui, não é fácil, não. Não é assim da noite para o dia que você vai se encantar com a raça e vai começar a criar aleatoriamente. E uma pergunta que já vai para o Dr. Mauro e para o Nelson também. Os cruzamentos das cores, chegou essa pergunta ali, tá, do nosso amigo Fábio. Na verdade... o cruzamento das cores, eu posso cruzar cor com cor? O ideal é um bom criador se manter dentro da sua variedade, ou seja, cruzar cães sólidos entre os cães sólidos e os particolors entre os particolors. Porque hoje a gente, que já cria há muitos anos, a gente acredita que quase sejam duas raças diferentes. Porque as linhas de sangue são diferentes, a morfologia não é exatamente a mesma. Então a gente considera que cão Cocker Spaniel em inglês sólido, só com sólido, particolor, só com particolor. E isso é aquela palavra mágica, seleção e aprimoramento genético. Estou correto, Nelson? Absolutamente. Quando a gente cruza um particolor com um sólido, normalmente surge uma cor indesejável, né? E nascem cães sólidos com marcas brancas que são altamente indesejáveis na raça. Então, assim, como o Mauro falou, variedade particolor é variedade particolor, variedade sólida é variedade sólida. Não se faz mais isso. Em algum momento no passado se fez isso porque não se tinha pool genético. Mas atualmente as coisas estão muito desenvolvidas, organizadas, cada um na sua variedade. Então, absolutamente como o Mauro falou, particolor é particolor, sólido é sólido. Maravilha. Isso principalmente visando ao controle das principais doenças geneticamente transmissíveis. Que nós vamos falar agora, porque nós vamos começar agora, vamos começar o mais comum. Cocker fica cego quando fica velho. Não, isso realmente foi uma lenda e acontecia mesmo, porque o Cocker carrega algumas doenças geneticamente transmissíveis do ponto de vista ocular. Então vamos começar. Catarata juvenil é comum em Cockers. Como é que a gente seleciona? Infelizmente não existe um examezinho. A gente tem que ir fazendo exames no cão até ele passar da fase juvenil, que é ao redor de 16, 18 meses. Se ele não desenvolveu catarata até ali, ele não vai ter catarata juvenil. Mas, doutor Mauro, só interrompendo, para o pessoal de casa entender,
esses exames começam a partir de quantos meses e se você quais são esses exames? Tá. Para não assustar o público leigo. Ok. Na verdade, é assim, um bom exame clínico, um clínico geral é capaz de fazer um bom exame ocular de um cão e saber se ele tem uma catarata juvenil ou não. Isso é uma coisa bastante simples. A partir daí, se o dono desconfiar, se o próprio veterinário clínico desconfiar, ele indica um oftalmologista que vai poder, oftalmologista veterinário, claro, mas que vai poder fazer esse diagnóstico ou não. Fora isso, existem outras doenças. Existe uma doença característica dessa raça chamada atrofia progressiva de retina. Essa sim, graças a Deus, já existe um teste genético que você manda uma amostra de sangue, uma amostra de células da saliva desse cão para um laboratório capacitado e ele te determina em que classe seu cachorro está. Se ele é um portador da doença, se ele é afetado pela doença ou se ele é livre da doença. E a gente sempre vai procurar acasalar aqueles cães que estão mais próximos do livre possível. E tanto essa fala é absolutamente verdadeira. Idos de 1990 e alguma coisa, o plantel brasileiro não era testado, né? Nós não tínhamos cães testados para PRA. Surgiu o exame... Traduz o que é PRA. A atrofia progressiva da retina. Okay. Né? Então, assim, os criadores começaram a testar os cães e foi muito alarmante, assim, porque todos nós tínhamos cães portadores e afetados. E foi quase como um caça às bruxas, assim, tentando minimizar e dirimir essa coisa nos canis e nos exemplares. E hoje, atualmente, o Brasil conta com assim um índice de cachorros não afetados, não portadores para PRA, atrofia, muito alto. Os cães são muito livres no Brasil pelo esforço dos criadores, que conjuntamente testamos nossos cães. E uma vez testado um padreador, uma matriz, eles produzem cães que não precisam de teste, na verdade. A próxima geração não precisa ser testada. Filho de pai e mãe livre é livre, absolutamente. Já tem um scorezinho lá, tem uma tabelinha que faz, mas graças a esses exames nós conseguimos, e eu digo isso para eu, Mauro, nós fazemos parte desse momento, nós conseguimos eliminar do plantel de qualquer espelho inglês do Brasil, e eu sou um defensor dos exames genéticos, atrofia progressiva da retina, nefropatia familiar, é uma outra doença que os cães são acometidos antes dos 2 anos e morrem por uma falência renal, o Mauro pode explicar melhor isso. São testes que são disponíveis, não são caros e agregam a qualidade do exemplar. Por isso que criar cachorro é para quem sabe, é para quem cuida, é para quem estuda, é para quem compartilha informação. Nós compartilhamos informação o tempo todo. Nós aprendemos todos os dias a criar cachorro e fazemos isso como um ato de amor. Absolutamente, o primeiro ato de um criador de cães é amor pelo cão, pela raça, pela preservação. Não tem dinheiro envolvido, tem sentimento e tem um desejo de preservação sobre todas as coisas para criar um cão. Tem mais exames, o Mauro pode complementar agora. Uma coisa interessante, a gente está falando de atrofia progressiva da retina, mas não diz o que é a doença. A doença, o nome está falando, vai ocorrendo uma atrofia da retina e o cachorro da noite para o dia fica cego. Completamente cego, com um olho absolutamente normal do ponto de vista do leigo. Tá? Então ocorre um descolamento da retina e o cão fica cego. Qual é o problema? O problema é que antigamente a gente não tinha conhecimento para isso, e hoje a gente já tem. Só uma coisa complementando o que o Nelson disse dessa seleção, foi feito um trabalho pelo pessoal que está fazendo esse exame aqui no Brasil, que eles compararam Cocker Spaniel ingleses com pedigree e sem pedigree. E os Cockers sem pedigree ainda permanecem extremamente infectados por PRA. Ou seja, o trabalho dos criadores vale a pena. Nós que estamos nos empenhando em mandar exame no início para os Estados Unidos, para a Europa, a gente vale mais a pena do que quem só cruza cachorro e sei lá o que está criando e o que está fazendo. E o que é bacana, muitas vezes, o Nelson falou da FN, ou atrofia progressiva, atrofia renal, que é uma doença pior ainda, porque eu me apego a uma porcaria dessas que a gente se apaixona e com 12 meses esse cachorro vai morrer de insuficiência renal aguda. Então, assim, é terrível isso. Como é que eu seleciono? Testando padreadores e matrizes. E testando e eliminando da reprodução, não como se fosse um nazista, mas eliminando o problema da reprodução.
Ou seja, se eu tenho um cão afetado pela doença, esse cão certamente só vai ser usado se ele for a última bolachinha do pacote. Senão ele não precisa ser usado. Eu posso usar um meio-irmão dele que não é assim, eu posso usar uma meia-irmã dele que não é assim. E depois, os cachorros que são livres ou que são carreadores do problema, esses com bastante inteligência podem ser usados e criados que nunca a gente vai ter problema. Castrar o animal também, se tem isso no não, então não, castra, ninguém está querendo sacrificar ninguém, mas assim, castrar um animal eu tive pessoalmente um cão que foi um espetacular reprodutor, um lindo cachorro, que graças a Deus reproduziu muito pouco, porque eu desconfiava que na linha dele podia trazer o problema, e quando ele tinha 5 anos ele ficou cego. Então assim, graças a Deus muito pouco dele ficou. E o que ficou, a gente conseguiu aproveitar o sangue dele com cachorros carreados, ou seja, cachorros que carregavam o problema, mas que não tinham a doença. Tá? E hoje em dia, graças a Deus, isso já ficou muito para trás. Então, sabendo usar, sabendo criar, pode-se usar tudo. As outras doenças que a gente tem que falar, uma delas que sempre foi muito pouco examinada na raça Cocker inglês, são as displasias coxo-femorais de cotovelo e de ombro, que infelizmente no Brasil não se acredita que um cachorro pequeno possa ter displasia. E todos os cães, todo bicho da espécie canis familiares pode ter displasia. Só depende de ter o acasalamento errado. Só depende de ser fruto de um acasalamento não ideal. Só depende de, além disso, ele viver num ambiente que seja ruim para ele. E aí ele vai desenvolver as displasias todas. Falando em displasia ainda, é importante falar um outro tópico que o Mauro tocou na displasia. Atualmente, com o advento do porcelanato, dos pisos extremamente lisos, os cachorros estão sofrendo de uma displasia. O Nelson fala com propriedade porque o Nelson é arquiteto. Então, assim... Ele é arquiteto, eu ia perguntar se ele é urbanista, mas hoje o perfil dele que ele é arquiteto. Então, assim, os cachorros que vivem em peso muito liso, extremamente liso, eles fazem um esforço diferente. Né? E porventura tem alguma predisposição, algum grau, eles aumentam essa predisposição e sofrem de dor articular em função. Então, assim, isso é um cuidado que a gente precisa ter, nós todos precisamos ter. Aonde o seu cachorro vai andar, onde ele vai jogar bolinha, onde ele vai correr, é altamente inadequado aquele corredor, aquela circulação gigante dos apartamentos, joga bolinha ali, e o cachorro vai e volta escorregando, vai e volta escorregando. Que o pessoal adora filmar e pôr na internet e viraliza, que é uma maravilha. Então, né? E o cachorro acaba com o joelho, acaba com o coxo femoral, acaba com o cotovelo, acaba com o ombro. E a culpa porque, assim, do criador, né? Não, a culpa provavelmente é do criador. A culpa é sempre do criador, né? E nós somos pessoas imbuídas de melhor espírito, com a melhor boa intenção do mundo de criar exemplares típicos, sadios, com saúde. Absolutamente o nosso papel é esse. O que nos diferencia das outras pessoas que não testam, não cuidam, não dão uma boa ração, não dão esse aporte veterinário, esse aporte de pelo que a Eli faz com maestria. A Eli é uma mestra nessa arte de trimar, é impecável o trabalho. Um fantástico veterinário. Você disse uma coisa agora que eu não concordo. Que o Mauro é um fantástico veterinário, né? Ele está aqui comigo desde 2007. Marcos, cara, nós somos aquarianos, inclusive. E a gente nunca se estranhou, viu, gente? Agora vamos falar sério. O pessoal se arrepia quando fala sério, né? Diga lá, Mauro. Mas só um detalhinho, mais uma doença. Eu sei que nosso tempo já mataram a gente aqui. Mas uma coisa interessante, que é uma doença que a gente tem que falar sobre essa doença de Cocker inglês. Que Cocker, principalmente os pobres dos dourados, foram tidos muito tempo, como cachorros agressivos, que Cocker dourado mordia. Então, assim, o que acontece? Como eu disse para você, no final dos anos 80, os acasalamentos eram inadequados. O que acontece? Quando você cruza um Cocker dourado com outro dourado, só nascem filhotes dourados. Como graças à dama se vendia Cocker dourado como qualquer outra coisa, e assim, se vendia muito, então as pessoas cruzavam só dourado com dourado. E a raça Cocker inglês carreia, não é a única que carreia, um gene de uma doença chamada fúria. E essa doença ainda não tem teste genético. Essa seleção é absolutamente feita por seleção de matrizes e padreadores. Cabe também a gente descobrir no nosso plantel
cachorros que têm um temperamento inadequado para a raça. O padrão da raça inicia falando que trata-se de um cachorro absolutamente alegre e esportivo. Não tem nenhuma palavra falando sobre agressividade ou dominância ou proteção do seu dono. Não tem nada disso nessa raça. Então, assim, tem que tomar cuidado e fazer a seleção. Senão, voltamos lá para os anos 80, onde os cockers mordiam mesmo. E mordiam porque não eram selecionados. Eu acho que nos anos 80, Mauro, mordiam e morriam muito. Eu tenho essa impressão que eu me lembro de... Muita gente desistiu dos cachorros Sim. por conta de temperamento mesmo. Eu tenho N histórias por ser um veterinário criador de cocker. Claro que a minha clientela é bastante viciada em cockers. Atendo muito cocker spaniel. E tem cachorro com problema de temperamento como tem em qualquer outra raça. Como tem em Pomerânia, como tem em Chihuahua, como tem em qualquer outra, em Golden Retrievers. Mas o problema é que a raça pegou essa pecha de que era um bicho que mordia. Infelizmente, essa pecha ainda existe. A gente escuta, o Nelson também, às vezes ouve essas coisas. Pô, esses cachorros são mansos. Então, não, nossos cachorros não são mansos, eles são absolutamente dóceis. Tá? Isso, lamentavelmente, foi uma marca que ficou na história do cocker inglês no Brasil e dos anos 70, onde houve essa popularização gigante. E os cachorros perderam essa coisa do temperamento. E alguns, o cocker morde, o cocker dourado morde, isso não é mais uma verdade. Isso não faz mais parte desse pessoal e desses cães da atualidade. Com os testes chegaram ao Brasil, então a coisa simplificou e as pessoas que desejam criar, têm que criar e fazer a coisa certa, porque senão infelizmente nosso tempo acabou. Quero te agradecer muito, Nelson, pela tua presença, por ter aceitado o convite. Eu sei que foi pelo Mauro, não foi por mim, mas obrigado. E onde a gente te acha no Instagram, Facebook, qual o teu contato? Pode... no Instagram é Nelson Segala, né, @Nelson Segala. E, na verdade, é um prazer estar aqui falando de cocker inglês, que é a raça da minha vida, faz parte de todos os dias da minha vida. Todos os meus amigos são de cocker, toda a minha família é de cocker. Eu vivo cachorro 24 horas por dia, sendo arquiteto. Muito obrigado Obrigado mesmo. a você. Obrigado a você. Eli, obrigado mais uma vez, você está sempre aqui com a gente. A gente te acha onde? Me acha na Pet Blue Care. Ok, que está aí no Merchan. Está aí no Merchan. E além disso, eu quero só deixar claro que para as pessoas não desistir de cocker, porque este cão que eu tenho aqui é o último filho de um cocker que ainda está na minha casa com quase 18 anos. Olha só que maravilha. E o que está no seu colo são os netos. Olha que maravilha. Doutor Mauro. Falar da minha raça começa Mauro lá emocionar, né? Mas emocionou. é assim, a gente fica muito feliz de poder trazer as informações. Para isso que a gente está aqui. Falar sobre cocker inglês, para mim, teria que ter uns 22 programas, mais ou menos. Mas, assim, cabe a gente esclarecer as dúvidas das pessoas e realmente clarear a mente das pessoas ajuda também a nossa vida, a nossa convivência com os cães bem mais tranquila. Indiscutivelmente, o amor que vocês têm, parabéns. Nelson explanou, perfeito. Doutor Mauro, eu sou suspeito para falar. Eli, obrigado. E eu vou encerrar, gente, com uma frase minha, tá? Cuidado aí. Minha, está registrada. Nós, criadores, somos responsáveis pelos animais que trazemos ao mundo. Eu vou até repetir, eu tenho duas. Nós, criadores, somos responsáveis pelos cães que trazemos ao mundo. Boa noite e até terça-feira.